Evangelho de Marcos, capítulo 1, capítulo 13, começando com o verso de número 1. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 13, iniciando a leitura com o verso 1. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, de frente para o templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvides falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá terremoto e vários lugares, e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão nos tribunais e nas sinagogas, sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Vamos orar mais uma vez. Meu Deus, obrigado pela tua palavra que é o instrumento na mão do teu Santo Espírito, para nos fazer santos e nos dar herança em Cristo. Obrigado porque a tua palavra é a verdade, e ela está em nossas mãos. Concede a nós, Senhor, o entendimento, o discernimento, a capacidade de conduzir-nos em nossas vidas pela tua palavra e pela verdade, Pai. Obrigado pela comunhão desta manhã com a tua igreja. Fortalece a nossa fé em Cristo Jesus. Amém. Queridos, não que ninguém vos engane. Talvez esse seja o maior desafio para o tempo presente, né? A gente caminhar na verdade, não na mentira. É possível que a gente tenha conhecimento da verdade e se deixe enganar. Por exemplo, você tem vários pensamentos a respeito de vários temas da vida cristã expostos nas mídias, não é? E os pensamentos, logicamente, são ricos em possibilidades. E alguns são até coerentes com a nossa sociedade e com o nosso mundo. Cada um de nós tem acesso, porque isso é automático, né? A partir do momento que você entra na mídia, ela vai jogando várias informações para você. Isso antigamente você tinha que comprar o livro, ler o livro, marcar os pensamentos naqueles livros, e aquilo dali ia fazendo um potencial de entendimento a respeito de qualquer assunto. Hoje não. Hoje você abre a mídia
já automaticamente, dependendo do que você consulta, já vai aparecendo vários pensamentos de vários pensadores, de várias leituras de espiritualidade, não é? Vejo que não há distinção. Então, eles não escrevem quem que colocou o pensamento, e quando escrevem apenas uma linhazinha pequenininha lá no fundo, né? Para você não se contaminar com a possibilidade da leitura que aquela pessoa venha fazer. E muitos acabam se simpatizando com pensamentos que não são cristãos, que não vêm da palavra. Tem até um quê de palavra. Talvez 50% do pensamento seja de palavra, 70% seja de palavra, 80% seja de palavra, mas sempre há uma possibilidade que naquele pensamento haja uma distorção da verdade. E quando você vê, você está curtindo o pensamento kardecista, curtindo o pensamento budista, curtindo o pensamento muçulmano. E você está pensando que você, só porque está aparecendo para você, é um pensamento cristão. E cuidado com isso, porque os pensamentos são maravilhosos, mas nem todos eles são bíblicos. Vem de Deus para você. E pasmem, até algumas igrejas usam desse artifício para colocar em sua mente e no seu coração pensamentos que não são cristãos, pensamentos que são influência do século. Então, hoje, com o advento da internet, da mídia, você está... É possível que você entre numa linha de engano, e você se abrace com o engano inadvertidamente. Portanto, o sermão de hoje, ele é uma advertência de Jesus. Jesus está advertindo os membros da igreja da qual nós fazemos parte. O texto não é um texto somente escatológico, mas ele é um texto de advertência. Cuidado com o que você está abraçando. Tome muito cuidado com isso. Porque pensamento bonito, existem muitos. Belos pensamentos. Mas nem todos eles são bíblicos. Nem todos eles são do Senhor. Se você olhar no boletim, está o resumo do sermão aí. Você pode acompanhar também a nossa meditação de hoje. Portanto, queridos, nós vivemos em um tempo marcado por inúmeras vozes. Tem muita gente falando muita coisa. A cada dia surgem novos mestres, novas ideologias, novas profecias e novas promessas de salvação. É possível que você esteja lendo, esteja ouvindo, esteja se abraçando com alguma delas. Cuidado. Em meio a tantas informações, o maior perigo para a igreja não é apenas a perseguição. A perseguição é um grande perigo, mas o engano espiritual também é um grande perigo. Aqui em Marcos, Jesus está deixando o templo e anuncia a sua destruição. Tudo será destruído. Aí os discípulos perguntam, admirados pela grande construção que ali estava, perguntavam quando que vai acontecer essas coisas. E a resposta de Jesus não lhes fornece inicialmente datas e cronogramas. O problema não é que vai ser destruído. O problema que está aqui é que você devem tomar cuidado para que ninguém os venha enganar. E diante da pergunta dos discípulos, Jesus faz uma advertência. Vede que ninguém vos engane, verso de número 5. O capítulo trata do julgamento de Jerusalém, mas o capítulo também nos leva a entender que
há um grande perigo e uma grande característica da primeira e a segunda vinda de Cristo Jesus. Há um contexto próximo, que é a destruição de Jerusalém, mas ele também apresenta a característica que há de acontecer entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Essa agenda escatológica nos diz: vocês devem estar preparados. E a advertência de Jesus é: cuidado, porque tem muito engano ao redor de vocês. A confissão de fé nos diz, queridos, que todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas, necessárias para a sua própria glória e para a salvação e para a fé na vida do homem, encontra expressamente declarado na palavra de Deus. Portanto, o que vai fazer nos vencer o engano é permanecer firme na palavra. Não há nenhuma outra informação que nos mantenha longe da mentira. Nós precisamos continuar firmes na verdade. Portanto, nós podemos entender que o foco principal não está nos sinais em si que aparecem na destruição, mas na fidelidade dos discípulos diante desses sinais. Nós precisamos continuar firmes. Então o imperativo é vigiar e não ser enganado. Tome cuidado para que você não caia no engano. O engano não é feio, o engano não é burro, o engano é inteligente, o engano ele é atrativo, e muitos dos pensamentos que virão ao nosso redor vão nos cativar. Pastor, mas veja o resultado disso. E o resultado muitas vezes pode ser maravilhoso, mas não é o resultado que nos busca, mas a verdade que nos busca. E a verdade sozinho é uma bênção, e a mentira compartilhada é um inferno. Fique com a verdade de Jesus aos seus discípulos. Veja só que o atrativo dos discípulos é saber como seria a destruição do templo, porque esse seria o grande espetáculo. Mas Jesus diz: não, esse não é o ponto. O ponto é que vocês serão enganados. Virão e tentarão enganar vocês. O grande show da destruição do templo não é o ponto. O ponto é você olhar para o que é a verdade e fique com a verdade. Portanto, nesse sentido, querido, para que nós não sejamos enganados, em primeiro lugar, o engano religioso é uma ameaça constante. Ser religioso não basta. É preciso estar na verdade. Veja que ninguém vos engane, porque existem falsos mestres. A primeira advertência de Jesus não é sobre guerras, nem sobre terremotos, mas sobre falsos mestres e falsas verdades. Falar bonito todo mundo pode falar. Falar a verdade só quem está na palavra. Muitos viriam em meu nome reivindicando a autoridade espiritual e desviando multidões. Só falar no nome de Jesus não resolve. Portanto, o nome de Jesus hoje é um belo slogan e vende pra caramba. Só falar no nome de Jesus não nos leva à verdade. O engano sempre foi uma das armas preferidas de Satanás. Desde o Éden, a serpente não atacou Eva com violência. Eva foi tragada pela mentira. Hoje muitos apresentam o cristianismo sem arrependimento, sem cruz, sem santidade, sem submissão. As vozes prometem prosperidade, sem obediência, bênçãos,
sem vida cristã e glória sem sofrimento. Esse é o evangelho diluído do nosso tempo. Essas são as portas da igreja que são enormes e estão cheias. Esse Jesus não é o Jesus bíblico. Este é o engano do nosso século. Calvino nos diz que nada é mais perigoso para a igreja do que falsos mestres, que se apresentam em nome de Jesus Cristo. O verdadeiro discípulo examina tudo pela palavra de Deus. Portanto, a igreja não deve seguir personalidades, deve seguir somente ao Cristo Jesus, e este Cristo é o Cristo bíblico. Segundo lugar, querido, não vos engane, porque as tribulações não significam que Deus perdeu o controle. Você liga a bênção da verdade com a não tribulação. Essa ligação é errada. A bênção da vida com Cristo não está no fato de você viver uma vida mansa, meu irmão. Muito pelo contrário. A bênção de viver a vida com Cristo está no fato de você passar pelas tribulações da vida, porque aqui na terra nós seremos perseguidos, e todos que querem viver piedosamente serão perseguidos. Então, se a coisa está muito boa, eu sou abençoado. Cuidado com essa ligação, porque essa ligação nem sempre conduz à verdade. As tribulações não significam que Deus está fora do controle, que a bênção não está sobre você. É necessário assim acontecer. Todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos, passarão por sofrimento. Jesus menciona o quê? Jesus menciona guerra, rumores de guerra, terremotos, fomes. Tais acontecimentos frequentemente produzem o quê? Medo e produzem especulação. Será que Deus não está me abençoando? Será que o meu tempo ficou tão ruim assim porque não estou vivendo certinho com Deus? Contudo, Cristo afirma que estas coisas devem acontecer. Deus não está perdendo a mão da história, irmãos. Jesus está comunicando, isso vai acontecer. Se prepare, porque isto irá acontecer. Nada ocorre fora do decreto soberano de Deus. Deus não perdeu a mão da história, meu querido. A confissão nos ajuda e diz que desde toda a eternidade, Deus decretou tudo quanto acontece. Capítulo 3, parágrafo 1. As crises da história não surpreendem a Deus. Os impérios caem, as nações entram em conflito, as catástrofes acontecem, mas Deus continua governando todas as coisas. O cristão não vive dominado pelo pânico, queridos. Ah, meu Deus do céu, que tempo terrível! Mas vive sustentado pela soberania de Deus. Rua todo os impérios e os governos ao nosso redor. Deus continua soberano. Deus não perdeu a mão de escrever aquilo que só Ele escreve. Portanto, queridos, as dores da história não são sinais de derrota de Deus, mas evidências de que seu plano continua avançando. Não vos engane, deve gerar em nosso coração fidelidade a Cristo, e isso exigirá perseverança. Em terceiro lugar, a fidelidade a Cristo exigirá de nós perseverança. Jesus anuncia perseguições, prisões, julgamentos e até divisões familiares, né,
Que coisa, né? Até as famílias serão afetadas. É um tempo extremamente difícil. E esse tempo está posto para nós desde a primeira vinda de Cristo até quando Jesus Cristo voltar. Esse tempo não vai mudar. Ah, pastor, a coisa está piorando. Não, desde o primeiro momento até o último momento, na segunda vinda de Cristo, será assim. Porque a presença do pecado contaminou toda a raça humana. Os discípulos seriam odiados por causa do nome de Cristo Jesus. A igreja não será simpática ao mundo. Ah, que coisa maravilhosa que os crentes estão ao nosso meio. Coisa nenhuma, meu irmão. Vamos entrar na sociedade e vamos transformar esse mundo em um mundo melhor. Aí, o mundo vai virar um inferno. Não vai melhorar. Desde o primeiro momento que Jesus Cristo veio, até quando Jesus Cristo voltar na sua segunda vida, as coisas só pioram. Nós seremos perseguidos por causa do nome de Cristo Jesus. Ninguém será simpático a nós. Que belo evangelho! Só se for outro evangelho, não o de Cristo e não o da palavra. Isso confronta a falsa ideia de seguir Jesus garante um conforto terreno. Vivemos em uma vida esplêndida porque conhecemos a Jesus. O conforto terreno não é para nós. Nós temos um conforto e esse será eterno. O evangelho bíblico, queridos, promete salvação eterna, mas também nos chama a perseverarmos nesse tempo aqui da terra. Cristo assegura que o Espírito Santo capacitará os seus servos quando forem levados diante das autoridades, porque não negaremos o nome de Cristo e seremos confrontados pela sociedade da qual pertencemos. Não queremos cristãos aqui. Um dos tribunais da Primeiro Mundo, da Holanda, chegou a hora de uma separação de casais e estavam lutando pela guarda de um filho. E a mãe perdeu a criança. A guarda iria ficar com o pai. Sabe por quê? Porque a mãe era cristã. E ela podia mal influenciar o filho com o seu cristianismo. E o pai ganhou a guarda porque a mãe era evangélica, era cristã. Vejam só, o mundo que a gente vive, o mundo sem Cristo, não gosta da igreja com Cristo. Ou você está com Ele, ou você está sem Ele. E aqueles que vivem piedosamente serão perseguidos. O mesmo Senhor que permite a provação, concede graça suficiente para nós suportarmos. Sobre esse texto, John Owen vai dizer: a perseverança dos santos não repousa na força deles, mas na fidelidade daqueles que os preserva. Então, queridos, perseverar é uma ação do próprio Deus no seu espírito, dando as condições necessárias para continuarmos professando a nossa fé. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A perseverança não é uma causa da salvação, mas é a evidência de uma fé verdadeira. A fé verdadeira que faz com que você creia, que você sinta o Evangelho e que você produza frutos do Espírito. Essa fé verdadeira vai fazer com que você persevere, porque é o próprio Espírito que fará tal perseverança. Você mesmo. Se você foi com a sua cara lavada, meu querido, você vai apanhar. Os eleitos perseveram porque são guardados pelo poder de Deus. Por fim, querido, Jesus
não prometeu uma vida sem dificuldades. Ele prometeu a sua presença no meio das dificuldades. O Senhor advertiu seus discípulos sobre 3 realidades. Haverá enganos religiosos. Maldito do homem que confia no homem. Segundo lugar, haverá tribulações na história, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E a tribulação produz perseverança, experiência e esperança. Viveremos em tribulações, e grandes tribulações virão. Entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo Jesus, é tempo de tribulação para a igreja. Não é tempo de sucesso, não é tempo de show, não é tempo de espetáculo, não é tempo de belos pensamentos. É tempo de sofrer, meus irmãos. Como posso não ser enganado em um mundo cheio de falsas vozes, permanecendo firme na palavra de Deus, confiando na soberania de Deus e perseverando na fé até o fim? Que Deus abençoe a sua palavra. Amém, irmãos. Que Deus nos fortaleça nessa caminhada que temos em Cristo.